Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Estela Kiel, esse é o podcast Aromas para Ouvir. E hoje nós temos um tema muito especial. Eu estou muito feliz. Hoje quem veio conversar com a gente é a Tânia Zacarias, da IAMI. Ela tem um trabalho maravilhoso, ritualístico, com os óleos essenciais, com as plantas, com aromaterapia. E o grande propósito do trabalho dela é fazer um resgate das sabedorias ancestrais. Tânia, seja muito bem-vinda. Queria agradecer Obrigada. você ter aceitado o convite. E eu vou pedir para você contar a sua história para a gente. Conta como que surgiu esse seu trabalho tão incrível. Bom, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite. Uma alegria enorme estar aqui, dividir um pouquinho com você desse mundo maravilhoso das plantas. Olha, a minha história com as plantas, eu acho que ela é muito antiga, embora ela não fosse ainda parte do meu caminho individual, né? Então, assim, eu sou filha de uma aromaterapeuta, então os óleos essenciais estão na minha vida desde muito nova, né? Eu sempre brinco que era aquela coisa, um para dormir, um para acordar, um para estudar, um para concentrar, um para relaxar, né? Minha mãe trazia esse universo, assim, trouxe esse universo para minha vida desde muito cedo, mas para mim sempre foi uma coisa que era da minha mãe. Eu sou formada em administração na GV. Então, a minha vida, por muitos anos, foi uma vida corporativa. Trabalhei em consultoria de marcas, trabalhei em agência de publicidade, aí trabalhei em empresa pequena. Eu sempre tive uma coisa muito empreendedora dentro de mim, eu gostava desse universo. Mas nunca imaginei que meu trabalho seria com as plantas. Eu acho que essa é uma dessas mágicas da vida, né? E aí, em 2013, eu estava ali passando por aquele momento do retorno de Saturno na vida e eu já me relacionava com as plantas ritualisticamente, né? Então, assim, eu já me tratava com a Ayurveda, né, desde muito nova. Eu já trabalhei, né, já fazia rituais com as plantas de poder. Então, assim, elas já eram parte da minha jornada, mas não era minha vida, né, eu não gosto nem de falar do trabalho, né? Porque eu acho uma coisa meio estranha, mas assim, não eram parte da minha construção de vida, né? E aí, em 2013, eu passei por um momento daqueles de reviravolta, assim, total na vida. Encerrei um relacionamento que eu tinha muito longo, fui para um retiro, pedi demissão, falei, agora eu vou ser empreendedora. E aí foi uma loucura, assim, porque quando eu dei esse passo, meses depois a minha mãe faleceu do nada. E aí, aquele momento que a sua vida vira totalmente de ponta cabeça. Eu empreendi, na época eu tinha uma marca de roupa Eu queria criar uma marca de roupa com consciência e com arte. Então, eu tinha uma marca que trazia símbolos sagrados para as peças. Era um conceito de mantos modernos, né? Da gente resgatar esse poder do símbolo nas vestes e tudo mais. Foi um projeto que foi lindo, mas ele acabou não dando certo financeiramente. E aí eu entrei num outro negócio e aí as coisas desandaram, enfim, sabe aquele momento onde a sua vida desaba? Assim, minha vida desabou totalmente. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer com a vida? Na época, eu descobri que eu tava com um mioma de 7 centímetros no útero. Uma bola de tênis, assim, né? Nossa, E, Tânia. pois porque assim, quando vem, tem tudo de Vem, uma quando vez. vem tudo junto para dizer assim, olha só, né? Vai É. prestar atenção, não, meu Deus. E eu não sabia nem prestar atenção no quê, porque assim, eu já estava, né, num caminho espiritual já há muitos anos, já de alguma forma estava buscando construir alguma coisa que eu acreditava, então eu falava, gente, mas o quê, né? Aí quando veio esse mioma, eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui muito séria para eu prestar atenção. Tem alguma coisa, o que eu sentia era, tem algo que precisa que ser gerado que não está saindo. Então ele está me embotando por dentro. E eu, bem ariana, né, do jeito que eu sou, eu falei, agora eu vou aprender a resolver as coisas com calma, né? Porque esse mioma não vai ser do meu jeito fogo ariano de ser que eu vou resolver. Bom, naquele ano foi fazia um ano e pouquinho, né, que minha mãe tinha feito a passagem, eu lembro que foi super simbólico, eu tinha começado a estudar sobre as ervas, assim, do ponto de vista mais técnico, e eu tive uma epifania nesse processo, assim, porque quando eu comecei a fazer as aulas, né, as iniciações de poções, manuseios, assim,
aquilo eu não cabia dentro de mim, né? E aí, no final desse ano, era Natal, e eu resolvi não ir para lugar nenhum no Natal. Comprei um monte de vela, comprei uns incensos, comprei flores, comprei os óleos essenciais e falei, eu vou ficar aqui, eu vou fazer um ritual meu com Jesus, com Deus. E eu passei uma noite inteira formulando. E lá foi quando nasceu o primeiro elixir. Eu fiz um elixir que era o Creation, que trabalha essas questões uterinas. E aí, estudando com os livros da minha mãe, enfim. E eu fiz pra mim, na verdade, né? E aquilo foi muito lindo, foi muito forte. Eu lembro que amanheceu, eu tava ainda imersa naquele ritual. E aí eu falei, é isso que eu vim fazer na minha vida. Só que agora eu vou ter que voltar pra consultoria, resolver toda a confusão e depois eu volto pra fazer isso. Mas eu amanheci, assim, dia 25, falei, é isso que eu vim fazer, não tenho dúvida que é isso que eu vim fazer. Alguns meses depois, aí eu fui usando esse elixir, né? Eu nem chamava elixir no momento ainda. Começaram a aparecer mulheres, assim, amigas e não sei o que, com questão no útero, com questão no útero. Eu falei, olha, eu tô usando isso aqui. E assim foi o nascimento do Creation, foi o primeiro. E assim foram, e assim foi. Aí foi, mas eu ainda voltei pra consultoria, fiquei mais um ano e pouco. Aí eu estudei muito, aí eu produzi elixir de madrugada, daí assim, aí eu fui gestando a Yami dentro de mim, no famoso a vida A, a vida B, até quando eu conheci a farmácia egípcia, e aí fiz, né, esse início desse estudo, e aí falei, não dá mais para conciliar duas vidas, pedi minhas contas, fui morar na Indonésia, fui morar em Bali por 3 meses, me conectei profundamente com as plantas, voltei e oficializei essa jornada. Então, esse é um pouco da história, assim, que eu gosto sempre de contar, porque às vezes parece que é assim, tudo tão fluido, né? E é fluido, mas a vida, ela tem os meios dela de fazer a gente entrar no caminho, né? Então, tem seus desafios na jornada, né? E até a gente conseguir entender que essa confusão toda, na verdade, tem um propósito que é para levar a gente para o caminho correto, né, Tânia? Vai uma longa jornada, né? São anos, né? Eu tô São sentindo isso. muitos anos. Eu super te entendo, minha história. Em alguns aspectos, ela é muito parecida com essa sua. E eu lembro também que eu tinha muito essa sensação de ficar perdida, e eu chorava, e eu falava, gente, o que eu estou fazendo de errado? Nada dá certo na minha vida, que porcaria de ser humano que eu sou, meu Deus, olha. Não, total. Não, e o mais aquela coisa muito interessante, né? Porque eu lembro que quando rolou assim, é isso que eu vim fazer, isso não tinha forma. Eu tinha, assim, ainda tinha 2 anos para as coisas começarem a ter uma forma, porque era só um fluir. Eu falei, eu vou dar só vazão para isso, porque é isso, eu preciso dar vazão. E comecei a dar vazão, e começou a nascer elixir, e cada questão que eu tinha, eu formulava. O meu processo sempre foi muito autodidata, guiado e de estudo. Mas aí eu formulava, ficava com aquilo trabalhando em mim, entendendo aquilo, e daqui a pouco começava a aparecer pessoas até uma hora que eu entendi que. Falei, entendi, é assim que isso funciona, né? No quarto eu falei, bom, tá, entendi. Aí agora, quando nasce o elixir, agora eu já sei que vai ser assim, entendeu? Mas Então, e aí era aquela loucura, trabalhando até de madrugada, trabalhava até meia-noite, formulava de madrugada, era uma loucura. As coisas não vêm com manual de instrução, né, Não Tânia? vem. É muita cabeçada, assim, tipo, parece ter uma grande parede na sua frente, a gente está quebrando ali com a testa mesmo. Não, e Pelo não menos para, é né? essa sensação que eu tive, assim, foi complicado. Ô, Tânia, você falou da farmácia egípcia. Eu sei que além da farmácia egípcia, você tem outros pilares que você usa para criar os elixires, né? Conta um pouquinho, que agora eu tô curiosíssima com a tal da farmácia egípcia e com os outros. Por favor, mate a minha curiosidade. Então, eu acho que nesse sentido, assim, eu sou muito brasileira, né? Aquela capacidade de fazer feijoada sincretista brasileira, assim, de misturar tudo, né? Eu, eu gosto de brincar, eu falo, mas gente, o meu negócio é misturar coisa, entendeu? Então vamos misturando, a gente mistura tudo. A farmácia egípcia é um estudo muito lindo, muito profundo. Ela se chama espagiria, né? O nome mesmo. E é a grande mãe da nossa farmácia e da nossa química moderna. Mas
praticamente ninguém conhece, assim. Eu, até hoje, assim, foram pessoas que não enchem uma mão que eu falei, a pessoa falou, eu conheço. Porque também tem toda uma tradição ocultista nesses estudos. A farmácia egípcia era o caminho iniciático no Antigo Egito, né? Então, a farmácia egípcia, a gente volta para os saberes, né, do Antigo Egito, como os egípcios viam seus remédios, como eles formulavam, como eles preparavam seus remédios. E aí, remédio dentro do conceito egípcio é aquele que te traz de volta para o seu rei médio, que é o coração. E aí tem todo o olhar simbólico e concreto do que é o coração, tanto do ponto de vista de assinaturas astrológicas, que é um olhar que a farmácia egípcia traz também, a compreensão da relação entre os astros, entre a astrologia e as plantas, e entre o corpo e a astrologia, e entre o corpo, a astrologia e as plantas. Então, assim, todo esse estudo, esse rei médio, que é esse sol, esse ponto central da consciência do ser humano. Então, os remédios elaborados de uma forma muito purificada e muito sofisticada em termos de pureza, para te trazer para esse remédio, da onde se equilibra todo o ser. E então a farmácia egípcia é um estudo farmacológico de alguma forma, mas de uma farmácia ancestral, né? De uma farmácia que fala sobre astros, de uma farmácia que fala sobre plantas de Saturno, plantas de Vênus, plantas de Júpiter, de um corpo onde Júpiter rege, que horas ele rege, a colheita, o preparo, né? A divindade nesse processo. Assim, para mim foi um encontro de alma, assim, foi no dia do meu aniversário que eu iniciei esse estudo, e eu chorava e falava, meu Deus, é isso, porque naquele momento, a aromaterapia para mim, ela não dava conta daquilo que a minha alma queria expressar. Não, eu super defendo, né, isso a favor de estudar isso e tudo mais, mas dentro de mim tinha algo que a farmácia egípcia conseguiu me ajudar a responder e aprofundar, que eram das plantas enquanto seres. E o que eu sempre via eram das plantas enquanto funcionalidades técnicas. E isso dentro do meu coração não rolava, assim, sabe? Eu falava, tá, entendo, tudo bem, nananã, trabalha sistema nervoso, trabalha isso, trabalha aquilo. Mas assim, né, a gente tem seres tônicos mentais, o alecrim a bergamota o limão só que são seres completamente diferentes. Então, aquilo que a minha alma me contava ali, eu não sabia como, sabe assim, tangibilizar. E aí a espagiria me veio com uma resposta muito grande a tudo isso. E aí foi a paixão da vida, assim, né? Realmente um encontro e de uma potência medicinal gigantesca, assim, né? A quintessência, que é a principal medicina, né, da farmácia egípcia que eu trabalho, ela tem uma potência medicinal muito profunda, porque ela é tão pura que é como se a quintessência é um quinto elemento, que é a potência divina de Deus expressa naquela planta. Então você toma pouco e tem um resultado assim surreal. Então essa é a farmácia egípcia. O outro pilar é a aromaterapia. Eu acabo sempre tendo que falar que eu não sou uma aromaterapeuta ortodoxa, então eu trabalho com ela de forma não ortodoxa. Não sigo ali os preceitos, né, ortodoxos da aromaterapia. E aí vem o pilar mais védico, né, que é marmoterapia e ayurveda. A ayurveda está na minha vida há muitos anos. Me tratei dentro da minha pressa, fui tirada deles pela ayurveda. E aí eu descobri a marma. A marma é um olhar também é um caminho super iniciático, assim, né? Falar acaba sendo reducionista, falar tão rápido, mas para, né, o pessoal conhecer um pouco. A marmaterapia, ela vai falar sobre o corpo, né? Então, os nossos marmas são pontos de funcionalidade do nosso corpo, portas de entrada para a nossa farmácia interna e que permitem, quase como vai um sistema hidráulico, assim, trazem a possibilidade de circulação de plasma e aí dos fluxos de Ayuri e tudo mais, que é o olhar ayurvédico lindíssimo, né, sobre a vida. Mas eu fui estudar marmoterapia porque eu queria entender que lugares eu poderia trabalhar com os óleos essenciais que potencializassem eles no corpo. E aí eu brinco que eu mirei no que vi, acertei o que eu não vi, porque eu descobri um caminho iniciático e de um saber do corpo sutil, maravilhoso, assim. O Gil é meu mestre nisso, assim, é um cara fora da casinha, assim, de maravilhoso e descobri um lugar místico também. Então, eu faço um pouco dessa combinação, né, de olhar os elixirs,
olhar onde você aplica ele no corpo e trabalhar tanto por meio do toque, da consciência, quanto dos preparados nesse lugar. E, por fim, os princípios herméticos, que aí é a grande base, grande fundamento de todo o trabalho ritualístico, né? As leis herméticas, os rituais. Então, aí a Mi tá hoje em cima desses 5 pilares como caminho, né, de trabalho. Ô, Tânia, e como que você faz? Como que você faz para combinar todas essas variáveis, todas essas informações que chegam para você? Porque são ciências, né? Cada uma delas, a espagiria, né? A farmácia egípcia, ela é ultra complexa. Eu sei que ela tem relação com os princípios herméticos, né? A criação da quinta essência. Eu até já comentei com o pessoal nas aulas de história da aromaterapia sobre os antigos alquimistas, na época do iluminismo, não é? Que eles usavam os princípios herméticos, na verdade eles estavam fazendo ciência, mas eles recobriam a história com essa condição de estar criando o elixir da vida para que eles pudessem pesquisar, porque na época não era permitido por causa da igreja. Você tem alguma informação dessa base histórica e de como que isso hoje chega no seu trabalho, de como que você combina tudo isso? A base, o que eu tenho dessa história é aquilo vindo pela fonte da espagiria, né? Então, o que se aprende um pouco sobre a história da espagiria, que é, de fato, um saber ancestral egípcio, que eventualmente foi recebido ali pelos sacerdotes, né, no Antigo Egito, e que os árabes, né, por conta da rota do comércio, levaram esse conhecimento para a Europa. Então, aprenderam e levaram para a Europa. E aí disse que os reis todos tinham um espagirista, porque ele era seu grande farmacologista, né, o grande conhecedor ali das potências medicinais. Mas, de fato, por ser um caminho iniciático, né, que era o caminho iniciático dos alquimistas, então a tradição da espagiria diz que a hora que um espagirista se tornasse desenvolvido e sofisticado a ponto de conseguir não mais transformar substâncias, mas transmutar substâncias, ele havia entrado no caminho da alquimia. E aí o caminho da alquimia é um caminho que você não tem como aprender, né? É a mesma coisa que ser xamã. Assim, você pode fazer um curso de fundamentos dos estudos xamânicos, mas ninguém te ensina a ser xamã, ninguém forma xamã. A hora que um xamã vai lá, pega um galho de arruda e tira um câncer de dentro de uma pessoa, isso não se ensina. Ou você aprende direto da fonte, ou é blá, 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 entendeu? Mesma coisa dentro do caminho da alquimia. Então, aí o caminho da alquimia, ele não tem mais alguém para te ensinar. Você tem que receber, né, a informação direta. Então, e a espagiria seria essa porta, essa escola de entrada, onde você vai manuseando o fogo e transformando, e transformando, e transformando, e transformando, transformando fora e transformando dentro, até a hora que você tem ali, né, envergadura moral assim, né, eu não sei, eu vou usar a palavra caráter talvez por falta de uma outra melhor, mas é a maturidade para lidar com o poder, né, de poder transmutar, e aí você entrou numa nova etapa. Então os reis tinham ali seus espagiristas, só que, de fato, se fala sobre astros, se fala sobre alma da planta, se fala sobre espírito, se fala sobre tudo isso. E aí, quando passou essa fase, né, desse momento aí na Europa, que a gente sabe um pouco como, né, Inquisição e tudo mais, não, isso não pode. Esse conhecimento foi retido. Então, hoje, o grande conhecimento, os grandes livros de espagiria estão no Vaticano. Pois é, e aí... Enfim, cada rei cuidou do seu espagirista, fecha a porta do castelo, faz cara de paisagem e finge que não está acontecendo nada. Esse conhecimento acabou ficando preservado na Itália. Então, hoje, os grandes mestres da espagiria estão na Itália. E aí, um cara chamado Paracelso, quem conhece um pouco disso conhece Paracelso. A gente está aqui falando disso hoje graças a Paracelso, porque diz a lenda... Paracelso foi um grande estudioso da botânica oculta, né? A vida dele já foi marcada por isso desde a adolescência, da infância. O pai dele iniciou isso nele e ele aprendeu com muitos altos clérigos, né, a arte da magia, da botânica oculta. Mas o que se diz é que Paracelso curou o bispo, né? Ele aprendeu também sobre espagiria e ele conseguiu curar o bispo em 7 dias, algo que nenhum médico do Vaticano conhecia. E ele ficou com a costa quente. A hora que ele ficou com a costa quente, ele aterrorizou, entendeu? Ele começou a falar sobre medicina nas escadarias, que não podia naquela época.
porque ele estava ali tranquilo que o bispo não ia mandar ele para fogueira. E aí ele abriu boa parte desses conhecimentos e hoje a gente conhece um pouco disso por causa dele, né? Então essa é a história como me foi contada. É interessante você falar sobre o Paracelso, Tânia, porque uma das áreas da aromaterapia que eu gosto muito de estudar é a linguagem das plantas, que é a doutrina das assinaturas botânicas. E tem essa linha do tempo, né? A doutrina das assinaturas botânicas, ela foi a primeira linguagem que os povos ancestrais tiveram. Quando eles ainda se viam, né, os seres humanos ainda se viam como parte da natureza, e eles tinham essa comunicação com isso que a espagiria chama de espírito da planta, e eles sabiam receber as informações da fonte do que qual planta podia cuidar do que na pessoa. E isso daí realmente, depois do que a gente vê, é que Paracelso ele preservou boa parte desse conhecimento. Na verdade, o que a gente tem de informação é que ele documentou essas informações e que depois isso foi aperfeiçoado por Goethe, né? Sabe o pintor Goethe? Uhum. Ele também era um grande estudioso, né, da linguagem das cores, a linguagem da natureza. Ele tem um estudo que chama fenomenologia, que é de observação da natureza. E através dessa observação da planta e da natureza, você vai desenhando o que hoje a gente vê nos florais, por exemplo, na aromaterapia vibracional. Então, eu acho muito interessante como essas histórias elas vão se cruzando e se desenvolvendo até chegar com muito custo para a gente aqui hoje, né? Pois é, e aí acho que respondendo o que você me perguntou sobre como isso cruza no meu trabalho, Sim. Né? Eu acho que bom, primeiro que vira tudo partes aqui de uma grande ciranda interno, né, de elixir. Mas assim, meu trabalho tem muito de incentivar isso que tu tá falando, sabe? Eu dou magia dos aromas, né, ou astrologia das plantas, mas principalmente magia dos aromas, ele traz esses fundamentos, então sim, eu parto de ensinar as pessoas sobre os fundamentos, porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser o adubo da intuição, né? Para você saber o quanto a sua intuição é uma viajação, você precisa se nutrir, mas eu não acho que o conhecimento tem que limitar a sua intuição, porque eu sempre digo isso, para mim se relacionar com as plantas, trabalhar com plantas é um relacionamento. E aí você tem dois seres, então eu tô aqui não dá para ver, mas eu tô lotada de flores aqui do meu lado. Então, mas, por exemplo, você tem dois seres, né? Então, você tem uma rosa, um ser, e você tem a Tânia, um ser. Quando a Tânia e a Rosa se olham e falam, vamos fazer uma história juntas, começou aqui um relacionamento que é meu e dela, né? E você, né, quem conhece um pouquinho de aromaterapia sabe que a gente vai para sistema límbico, a gente vai para um universo do inconsciente, a gente vai para memórias profundas. Então, assim, eu posso falar da Rosa o máximo que eu puder, mas existe uma relação e acho que eu sempre incentivo as pessoas a irem nessa relação e a estudarem, se relacionarem profundamente. Assim, mais vale às vezes você ficar com uma planta, um óleo por meses, do que ter ali 50 que você mal conhece. É a mesma coisa entre casar e ficar com todo mundo no bloquinho do carnaval. As duas coisas podem ser legais, mas são relações diferentes, né? Então eu incentivo muito isso para as pessoas irem ouvindo, porque as plantas falam. Elas não gritam, mas elas falam bem claro, mas elas falam baixinho. Então, da gente ir ouvindo e percebendo como elas se mostram, como elas aparecem, como elas trazem mensagens intuitivas, que eu acho que é muito dessa fonte, assim, né? E aí você vai estudando e aprimorando. Então, isso tudo vai virando um pouco dessa matriz aí, meio ritualística, intuitiva, mas com conhecimento, mas de incentivar. Eu gosto muito de incentivar as pessoas a fazerem o exercício por elas, assim, e verem que a mágica acontece quando você se abre. Acontece para todo mundo. Para uns é mais rápido, para uns demora um pouquinho mais, mas eu nunca vi alguém que passou por isso e nada aconteceu, sabe assim? Sim, então, e uma coisa que talvez você tenha essa mesma experiência, Tânia, mas o que eu fui vendo ao longo do tempo é que foram duas coisas, na verdade. Uma é que são elas que comandam o tempo da coisa,
É o como essa informação chega para a gente. Então, não, você pode até perguntar, né? Você pode até pedir, mas se não for o tempo certo, aquela informação ela não chega para você. E a outra coisa, e isso eu sempre tento explicar, porque as pessoas me perguntam muito como que é esse processo da doutrina das assinaturas, né? Eu acredito que na magia das flores, magia das flores, não é o nome do curso? Magia dos aromas. Magia dos aromas. E o da astrologia das plantas, né? Eu acredito que você tem essa mesma percepção, que não é uma coisa racional, né? Você tem até uma parte do processo que é racional, mas chega num determinado limite, que eu acho que é isso que tem muito a ver com essa questão da alquimia, da espagiria que você comentou antes, né? Chega num nível que não dá mais para ser mental. Existe uma parte da informação que ela é muito subjetiva, né? E vem de algo que não parte da gente, a gente só tem que estar ali disponível, né? É assim que funciona com você também? Super. É totalmente, assim, no Magia dos Aromas eu falo muito sobre esse lugar que eu chamo ele, eu aprendi isso durante a Marma e trouxe isso para o mundo dos aromas, né? Que é o testemunho. Então, assim, é um tune, assim, sabe? Então, claro, tem um estudo. Então, quando você fala de astrologia das plantas, tá bom, a gente pode falar de Sol, a gente pode falar aí falar de Apolo. Então, quando a gente fala de Vênus, a gente vai falar de Afrodite, do arquétipo, quando ela rege no rim, o que isso significa em termos de formato. Tudo isso a gente vai falar. Mas existe um lugar que vem com um estado de testemunho que é uma frequência, né? E aí o trabalho ritualístico com as plantas, para mim, ele tem várias razões, né? Uma que é porque, de fato, a minha relação é devocional com esses seres. Elas chegaram na minha vida num ritual de Natal, então, assim, não tenho nem como não tenho nem como separar uma coisa da outra, porque foi assim que aconteceu. Mas, então, todo esse processo do ritual, ele serve tanto para me levar para um lugar de testemunho, para eu poder entrar no trabalho de formulação a partir de uma frequência elevada, conectada, com uma intenção clara, né? Honrando esses seres, porque uma das coisas também que é fácil acontecer mesmo para quem trabalha com aromaterapia de uma forma super respeitosa, é a gente passar a ver isso aqui como um produto só, porque você comprou na prateleira. Isso aqui é a alma de um ser, e quem já fez destilação sabe o trabalho que dá para sair uma gotinha. Então, assim, você tem aqui a alma medicinal de um ser, então eu entendo que quando eu formulo para uma pessoa, quando eu faço os elixirs, eu entendo que eu estou sendo uma ponte entre duas almas, então isso para mim é ritualístico, é sagrado e é devocional. Então é a alma de uma filha da terra para a alma de um outro filho da terra de uma outra espécie. Mas são duas almas se relacionando ali, e que por um acaso naquele momento eu fui a ponte, então é meio uma oferenda, assim, e Bali me nutriu muito disso, porque é um lugar onde tem muita oferenda, assim, né? E tem essa questão de entrar nessa sintonia fina, assim, sabe? De poder testemunhar, que aí a partir de um lugar onde a lógica ela já não opera mais. Então, nos elixirs pessoais eu falo, a gente conversa, tudo bem, tenho ali algumas plantas que eu acho a partir do que a gente conversou, mas eu sempre falo para a pessoa, olha, a hora que eu sentar no altar para formular, vale para mim o que as plantas guiarem ali. E aí, às vezes, vem assim um negócio lá do fundo do baú, que é a hora que você fala, meu, peraí, mas essa planta vem aqui, essa planta eu sei que ela trabalha com isso. Aí você fala, fulana de tal, como é que é isso na sua vida? Nossa, menina, você não sabe, entendeu? Quem contou? A planta que contou. Porque teoricamente não tinha nada a ver o Leco-Cré e tem tudo a ver o Leco-Cré. Esse lugar é isso, né? É isso que tu tá falando, né? Sim, exatamente. Ajuda a desvendar. O sussurrar dos segredos, né? O sussurrar da sabedoria. E aí é a hora que a magia, é a hora que a magia acontece, entendeu? Que é lindo demais. E não tem erro, assim. Não tem, e cada um tem seu tempo, né, Tânia? Então, tem que ter paciência. Eu acho que quem quer seguir nesse caminho de estudo, primeira coisa, tem que ter muita paciência, tem que ter muita resiliência, né? Aquilo que você falou lá atrás, de ter envergadura de caráter, porque a vida, ela vai
te aprimorar no seu máximo, porque você tem que estar com a sua conexão, com o seu coração muito bem apurada para você poder receber esses ensinamentos de uma maneira clara, né? Sim. Ô, Tânia, Acho que aí a gente... perdão. Eu só ia falar que eu acho que aí a gente entra no mundo da guiança, né? E aí, eu sinto na minha jornada, assim, pelo menos, das pessoas com quem eu tenho o prazer, às vezes, de compartilhar um pouco isso, que aí é um caminho de muita humildade, assim, porque se em algum momento você se apropria daquilo, você perde a conexão com a guiança. É verdade. Então, é um eterno reconhecer que aquilo não é seu, que aquilo não é seu, que aquilo não é seu, porque de fato não é. E é gostoso, assim, eu gosto muito, eu falo com muita tranquilidade dos elixirs, porque eu realmente sinto que eles não são minhas criações, sabe? Eu não tô falando de mim. Então eu fico confortável de falar, sabe? Mas é essa fineza, assim, né, de ajuste, de bonita, de caminhar. O afinar da orquestra, né, da sinfonia, aquela delicadeza. Tânia, conta um pouquinho desses seus cursos para gente, do Magia dos Aromas, da Astrologia das Plantas, como que é, assim, a base de cada um? O que a gente aprende neles? Então, o Magia dos Aromas, ele é mais longo. Agora, eu fazia ele presencial, mas agora ele é digital, né? Então, são 6 semanas. E a ideia, o Magia dos Aromas, ele abre um pouco essa construção do que eu chamo do processo do elixir pessoal, né? Então, tem esses elixirs que são meio que da linha da Yami, e tem uma formulação pessoal. O Magia dos Aromas nasceu da vontade de dividir um pouco sobre esses fundamentos. Então, a gente vai falar um pouco sobre a forma como a Ayurveda vê a vida enquanto uma fractalidade do todo, né, do fluxo de Ayur, o que é isso numa construção de saúde, passar para plasma, para corpo, para prazer, entrar um pouco nos fundamentos da espagiria para poder falar de alma de planta. Então ali é meio que como se fosse a fórmula aberta, assim, sabe? É claro que não com a profundidade que cada linha de saber desse tem, mas aí a gente vai entender, falar um dia sobre plantas, como que você olhando as formas e o que ela faz. Então a gente passa por várias plantas para as pessoas começarem a pensar, a sentir, a entenderem como isso tudo funciona. E aí a gente vai, aí depois a gente passa pelas 7 leis herméticas, então eu ensino as 7 leis herméticas, a gente passa pelos fundamentos dos rituais, até o último dia, que é o feitio do elixir pessoal, onde cada um vai formular para si, né, a sua medicina ali, mas aí já a partir de um novo lugar, né? Que é esse lugar de ficar ali 5 semanas, bebendo um pouco dessas sabedorias ancestrais, naquilo que elas vão construindo dentro desse propósito. E as plantas vão falando, aí é isso, né? Porque daí na semana 2 já as pessoas já estão ouvindo planta falar, entendeu? Assim, chamar. Então, tem gente que vai fazer com tintura, tem gente que vai usar as pedras, eu vou misturar uma coisa com a outra, quem são os olhos que me chamam, a gente vai construindo isso. E aí, o último dia é um ritual mesmo. Essa agora na quarentena foi a primeira vez que eu fiz isso digital, e foi lindo, assim, né? Então, todo mundo com o Zoom ligado, formulando seu altar, sua vela, e trabalhando juntas, assim, a mulherada, em geral é mulher, né? Formulando juntas, de um lugar, desse lugar da presença. Então, assim, de ir treinando isso, assim. E é muito mágico, assim, porque eu acho bonito de ver como tem, claro, né, a parte do conhecimento, ele nutre muito, né, nutre o nosso intelecto, que também gosta de ser nutrido, né, nossa cabeça gosta de entender o que está acontecendo, mas eu tenho o prazer de ver aflorar, assim, sabe, aquela coisa que a pessoa achava, mas ela não sabe se é aquilo mesmo. Aí ela vai entendendo, conforme ela vai entendendo da planta, ela vai vendo que aquilo tem tudo a ver com ela e sente esse empoderamento de repente criar algo e falar, uau! E aí quando a gente conversa depois sobre o que tem dentro, sobre os significados, a pessoa vê que ela criou exatamente aquilo que ela precisava. E de uma forma, né, por uma outra via, é muito lindo. Então, Magia dos Aromas é um pouco sobre isso. O Astrologia das Plantas, ele já é mais conhecimento mesmo, né? Então, são 3 encontros para a gente falar dos fundamentos da astrologia, o papel do coração na farmácia egípcia, e aí para os 7 planetas, que
né? Nessas linguagens antigas são 7, né? E contando inclusive Sol e Lua. Os 7 planetas, seus arquétipos, o que eles regem no corpo e quais são as plantas. Aí que aí é uma base mais de conhecimento para quem quiser aprofundar depois. A gente não participa não faz um ritual juntos e tudo mais. Então esses são os 2 principais. Acho que são os 2 principais. Ah, muito legal, Tânia. Eu adorei. Eu quero fazer magia dos aromas agora. Olha, vai ter agora em outubro, último do ano. Você tá convidadíssima. Nossa, vou de coração. Bem-vinda. Eu gosto muito, porque assim, eu faço, eu gosto muito de mexer com a parte da aromaterapia ancestral também, que é você trabalhar as macerações, trabalhar as tinturas, e tem uma parte desse trabalho que eu faço, mas ele é só meu, ele é uma coisa assim muito pequena, que eu faço fechada, e talvez seja um processo parecido com o seu dos elixirs. E eu também trabalho misturando as ervas, as flores, principalmente, só que eu vou muito para o lado das ervas e das flores, porque o grande objetivo desse, que não tem nenhum nome, o que eu faço, para você ter uma ideia, nessa composição que eu faço, é criar um aroma. Então, é como se fosse uma perfumaria, mas, na verdade, o intuito é que seja um veículo de cura através do aroma daquilo que está sendo criado. Né? Então, eu não sei como isso chama, nem sei. Aí, agora estou ouvindo você descrever o curso, eu falei assim, eu acho que isso vai ser interessante para eu entender essa parte do meu trabalho. Vai ser um prazer. Então, eu acabei dando o nome de Elixir. Não, claro que não é o Elixir da vida dos alquimistas, mas é o nome que veio. Mas acho que é um pouco disso. Até é difícil de dar um nome, né? É difícil, é muito difícil. Ai, que lindo. Ah, é muito lindo, né? Esse resgate. Isso tá na gente há muito tempo, né? Então, assim, esse resgate, ele é fundamental, assim, e ao longo do tempo a gente foi se separando desse mundo. E isso é o que a gente é, né? A gente é a Terra, a gente é filho da Terra, a gente é parte da Terra. Sim. Então, é mágico, né? Eu acho que é um portal, assim, para ser sincera, né? É um portal de resgate, né, Tânia? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo também nas aulas de história. Depois da Revolução Industrial, quando o ser humano escolheu se apartar da natureza, a gente começou a viver essa grande era de confusão que existe agora, né? Então, esse trabalho que eu não sei se é porque eu estou inserida nesse meio, mas eu tenho a impressão de que ele está aumentando, que é das pessoas buscarem cada vez mais essa reconexão, buscar essas medicinas ancestrais, buscar os conhecimentos antigos, né, na velocidade com que é possível, mas me parece que isso tem aumentado, né? Tanto que a aromaterapia é um veículo que está crescendo assustadoramente e tem muito a ver com essa condição das pessoas quererem algo mais ligado à natureza, acredito eu, né? Eu também, acho que eu partilho da mesma coisa. Eu não sei se é porque eu tô no centro, né, ali no meio disso tudo, a minha sensação é que tá aumentando. Eu acho que tá. Eu tenho acho que tá. Eu acho que chega uma hora que as sim. respostas, que a vida prática, moderna, ela não dá conta das respostas e... Enfim, e aí você olha pro lado e fala, bom, que mais, né? E agora, né? É só isso que me resta. É engraçado, né? Assim, até ela é super engraçado. Ah, orgânico é tendência. Não, gente, orgânico é passado. Não é tendência. Exatamente. Né? Medicina natural é tendência. Natural. Não, é passado, entendeu? Não é tendência, é ancestral. É tudo bem, vamos aí. Mas tá bom, né? Ok. Tá bom. Aceitamos. Tá bom. Aceitamos, vamos lá, segue o baile, sabe? Importante a gente ir pra. Importante a gente seguir, vai. Seguir, é verdade, eu concordo. Tânia, eu queria te agradecer por você ter participado com a gente, ter trazido tantas informações. Eu acho que a gente pode marcar outros encontros para a gente fazer outro bate-papo, porque tem muita coisa para a gente conversar, né? Em cima de todos esses conhecimentos que você tem aqui, sempre vai agregar muito. Então, eu agradeço de coração você ter
vindo aqui hoje, ter feito essa gravação com a gente, é recebida sempre de braços abertos. Eu agradeço, uma delícia de conversa, né? De conversa aromática, existencial. Assim, para mim é uma... meu coração transborda de falar disso, de poder estar perto de quem também vibra nesse mundo e de quem ainda não vibra, mas está, de alguma forma, sintoniza. Então, só me convidar que eu volto. Vamos fazer de papo. O convite já está feito, agora a gente só marca a data. Combinado. Muitíssimo obrigada pelo convite. Imagina. Pessoal, agradeço a todos vocês que puderam ouvir esse podcast, assistir essa entrevista e nos vemos na próxima semana. Um beijo enorme para todo mundo.